Olá, paz do Senhor. Está deixando a palavra hoje que encontra em 1 Crônica, capítulo 4, estarei lendo do 9 ao 10. Glória a Deus. Antes de seguir, gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito aqui, que inscreva-se e vamos compartilhar, deixe seu comentário, deixe seu like e vamos compartilhar a palavra do Senhor, vamos andar juntos por um tempo fazendo a obra do Senhor. Amém? E o tema dessa palavra é o poder transformador da oração, porque quando nós oramos, Deus transforma toda a situação em nossa volta. Glória a Deus. E a palavra do Senhor nos fala assim: E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabez, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Glória a Deus. Jabez, o nome Jabez significa dores, aflição. A mãe deu esse nome porque ela deu a luz a ele com dor. Então, quando o nome da gente, quando nós falamos o nosso nome, as pessoas logo vão lembrar de quem somos, o que representamos, porque o nosso nome tem um peso muito grande sobre a nossa vida. Quando nós escolhemos um nome para os nossos filhos, nós temos que avaliar o que vai trazer esse nome para eles, porque conforme for o nome, ele vai viver. E Jabez significava isso, porém ele se levantou, ele orou a Deus, ele invocou o Deus de Israel. Ele sabia quem Deus era, o poder que Deus tem de transformar e de abençoar e de mudar a história. Deus mudou o nome de muitos homens na Bíblia. O nome de Jacó mesmo, que quer dizer usurpador, ele mudou para Israel, que é nação escolhida de Deus, povo escolhido do Senhor. Então Deus muda o nome para mudar o propósito, para alinhar ao propósito. Deus não mudou o meu nome e o seu, mas Ele nos chamou com um propósito, e diante dele nós somos transformados. E quando nós morrer, que ir para o céu, lá nós teremos outro nome. Nós não chamaremos pelo nome que nós temos. Deus nos dará um outro nome. Então, o Senhor muda para que nós possamos se alinhar ao propósito dele. E o Senhor mudou Jabez. Ele não mudou o nome dele, mas ele mudou a história dele. Da mesma forma que Deus faz conosco, não muda o nosso nome, mas Ele muda a nossa história quando nós oramos, quando nós invocamos a sua presença. Então, Jabez pediu que Deus lhe abençoasse muitíssimo. Ele foi ousado ao entrar na presença do Senhor e fazer esta oração, porque é assim que nós temos que ser. Nós temos que reconhecer a grandeza do nosso Deus. Nós temos que reconhecer que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que tem poder para fazer muito mais por nós. Então, por que nós vamos pedir e se contentar com as migalhas? Não, nós temos que ser diferentes, nós temos que querer sempre mais. Nós somos filhas do rei, e um rei não deixa o seu filho, suas filhas passando necessidade. Um rei, ele vai dar o melhor que ele pode para os seus filhos, seus herdeiros, e assim é o nosso Deus. Nós somos filhas dele. Ele tem poder para transformar toda e qualquer situação. Mas também Jabez, ele pediu para que Deus amplificasse os termos dele, que é onde ele iria conviver, onde ele iria habitar. Ali o Senhor ampliar, o Senhor abençoar a vida dele. Mas ele também pede para que o Senhor ir com ele, que a tua mão for comigo, e a mão do Senhor está com ele, e para que livre de todo o mal, e que ele não venha a ser afligido pelo mal.
Então nós temos que orar, pedir para o Senhor nos abençoar, mas também buscar a presença do Senhor, porque sem ela nada somos, sem ela não podemos fazer nada. Por mais que o Senhor nos abençoe, mas se Ele não tiver presença, se nós não buscarmos a presença dEle, aquela bênção vai embora. Então, tem muitas pessoas que se aproximam de Deus em busca de uma bênção, e quando ela recebe, ela se afasta. De que valor teve essa bênção? Se ela, ao se afastar de Deus, ela vai deixar de se alimentar da palavra viva, ela vai deixar de receber bênçãos maiores. Deus tem muito mais para nos dar. Então busque ao Senhor de todo o seu coração, busque a presença de Deus, busque com ousadia, busque aquilo que você deseja, mas acima de tudo, faça a vontade de Deus, esteja vivendo na presença do Senhor, de acordo com a vontade dEle para a minha e para a tua vida. Porque quando Deus nos chama, Ele nos chama com propósito. Deus mudou o nome de homens, porque para alinhá-los ao propósito de vida que Deus tinha para cada um. Então Deus não deixa a gente vivendo de qualquer forma, uma vez que Ele tem propósito na nossa vida. Ele vai nos abençoar e Ele vai nos conceder aquilo que nós almejamos, mas desde que aquilo que nós almejamos está alinhado ao propósito dEle. Quando eu era solteira, eu desejava um casamento, eu desejava casar e ter a minha família. E eu vivi um tempo longe da presença do Senhor. E nesse período o Senhor não permitiu acontecer, porque o Senhor tinha propósito na minha vida. Quando eu voltei para a presença do Senhor e eu clamei ao Senhor que eu queria a minha família para eu viver na presença dEle e eu me firmar e juntos a gente fazer a obra do Senhor. Queria um esposo para andar comigo. O Senhor se agradou e assim o Senhor preparou o meu casamento. E hoje nós juntos fazemos a obra do Senhor, porque Deus une propósito. O Senhor uniu nós dois com um propósito para fazer a obra dele. Então, quando nós oramos e pedimos o que está na vontade do Senhor, o que é propósito de Deus para as nossas vidas, Ele nos abençoa muitíssimo. Ele não nos abençoa só um pouquinho, porque Ele tem muito, muito mais para nos dar. Amém? Durante essa semana nós vamos abrir mais essa palavra, nós vamos entender esta oração de Jabez e eu vou estar colocando palavras diariamente de acordo com este tema. Então, se você puder nos acompanhar para não perder o que Deus tem a falar através dessa oração de Jabez, você vai aprender muito. Faça isso, porque é uma direção que Deus está nos dando para a gente aprender a palavra dEle. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.